seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Sniper Kamikaze. Hoje, sexta-feira, dia 24 de setembro. Estamos chegando no final de setembro aí, hein? Vamos fazer aquela nossa análise dos principais ativos negociáveis do mundo. Vamos falar das moedas, euro, dólar australiano. Vamos falar de commodities, petróleo, ouro. Falar de criptomoedas, falar de bolsa, tá? Então, esse projeto aqui que a gente faz? A gente faz uma análise desses principais ativos e se tiver entrada, a gente mostra entrada ou saída. Agora, 18 horas já aqui no horário de Brasília, né? O mercado já fechou. Eu já corri o olho um pouquinho antes dos mercados fecharem, né? De Nova York fechar, para poder ver se tinha alguma entrada, porque a gente faz a entrada sempre no final do dia, né? É um tipo de trading que a gente chama de end of day trading, né? Um trading no final do dia. Falando em inglês só porque eu sou bobo mesmo, otário, mas é porque a gente vê muita coisa de trading em inglês, né? A gente acaba acostumando. Enfim, fazer essa análise e falar aí como é que está a conta do Sniper, né? Hoje eu já vou começar aqui mostrando a conta do Sniper Kamikaze, então vamos lá para o gráfico. Parece que voltamos a entrar em sincronia com o mercado aí, de certa forma. Nossa posição no petróleo aqui no bem, no real brasileiro também, dólar versus real, né? E no ouro também, fechando a semana aí com um lucrinho flutuante de 237 dólares e a conta com 2.800 dólares, né? Então, conseguimos recuperar um pouquinho das pancadas aí da semana passada, né? A gente nunca tem que operar pensando em recuperar a perda, né? É o maior erro que existe. É uma consequência de você executar a sua estratégia, essa recuperação, se ela vier, tá certo? Bom, vamos lá, vamos para as nossas análises. Eu deixo esse desenho aqui para eu lembrar de mudar a câmera para filmar a tela. Já estamos na tela. Começar a nossa análise pelo índice dólar, como de costume, né? A gente vê aí que essa semana, começar todos pelo semanal, né? Como a gente fechou mais uma semaninha aí. Semana uma velhinha de indecisão, mais ou menos, né? Mas ainda se mantém uma certa tendência de alta aqui no semanal, acima da média de 20, apontando para cima. Fechou a semana acima desse nível de horizontal aqui, que é um nível que hoje é um suporte, né? Foi uma resistência. Se a gente colocar aqui no gráfico em linha, a gente vê esse nível funcionando como suporte algumas vezes aqui, tá? Enfim, até então, tendência de alta, mas foi uma semana meio que o dólar ficou parado, né? Teve volatilidade, subiu, caiu, depois de subir bastante, de subir bacana aí na quarta. Ontem ele entregou um pouco o ganho de volta e hoje voltou a subir um pouco aí, fechando uma semana meio no 0 a 0. Euro. Então, o euro, o que a gente viu? A gente vê que ele também está um pouco lateralizado, bem difícil de operar, né? Porque olha só, sobe, desce, e o Sniper é um seguidor de tendência, né? Então, por que a gente teria que esperar para poder seguir tendência? Ele tocar aqui embaixo, mostrando força vendedora, voltar na média e mostrar essa fraqueza. Hoje ele até mostrou uma fraquezazinha, de certa forma. Mas faltam algumas coisas aqui. Primeiro, ele não tocou aqui embaixo com toda a força que a gente gosta de ver. E segundo lugar, no semanal... no semanal ele está até abaixo da média de 20, né? Poderia vender, eu ia falar que não está, mas isso em outros ativos. Ele até está abaixo da média de 20, poderia vender pelo semanal, né? Que é nosso filtro, que é um time frame acima, um time frame maior, um tempo gráfico maior do que o que a gente procura entrada, que a gente usa como filtro. Mas assim, esse movimento não está limpo aqui para a gente poder entrar vendido, né? Eu ainda acho que a gente vai ver o dólar para cima, tá? Mas não foi limpo o suficiente aqui para a gente poder entrar. Dólar ien, hoje o ien apanhou bem, viu? Olha só, o dólar ien com toda a força voltou lá para uma resistência. Olha, esse canalzinho aqui do dólar ien tá lindo, né? Ele funcionou como um suporte muito bem. Já falei, isso aqui estava desenhado há mais tempo e funcionou como uma resistência. A gente está vendo um certo aumento de volume aí, ó. Basicamente acabou o verão, né? No hemisfério norte, acabou as férias de verão, a gente começa a ver uns volumes um pouco maior aí, tá? No semanal, o dólar ien, o que a gente vê? Ele, né, respeitando aqui, mas olha só, essa vela aqui indicando, olha só, quero romper, né? Querendo romper aí. Pro Sniper ainda não tem sinal de entrada, né? O Sniper tem que esperar ele tocar, que tá quase.
voltar na média para dar uma entradinha comprada aí, mas assim, tudo indica que a gente possa estar próximo de um rompimento desse canal aí, né? Um price action seria ele voltar, vir retestar aqui antes de ir embora, né? Descer um pouquinho aqui, ou ainda ele romper, retestar pelo outro lado, que aí pode ser a nossa entrada antes dele continuar subindo, tá certo? Mas dólar ali é isso, vamos continuar guardando, ele pode também simplesmente voltar e ficar aqui ad eternum aqui dentro, né? Eurien, então, ó, frente o euro, o ien também perdeu força hoje. Aqui a gente tem um clássico fundo duplo, também conhecido como double bottom, já que é para falar em inglês, né? E também foi buscar lá a resistência, né? Então no diário a gente vê uma volta da força para o sniper, não tem sinal, porque o último lugar que ele tocou foi embaixo, né? Então o sniper teria que procurar venda. E no semanal ele está abaixo da média de 20, seria uma venda, né? Apesar desse fundo duplo aqui meio que complicando, mas olha só, a tendência é de baixa aqui. Se ele mostrar uma fraqueza aqui na semana que vem, romper essa média de 20 ou simplesmente ele fechar abaixo dessa mínima de hoje aqui, já pode dar uma cara de venda aí para nós, tá? No Eurien. Dólar australiano, esse aqui já estava mais coçando a mão para abrir uma venda, tá? No semanal a gente vê aí que ele está abaixo da média de 20, também fechou numa semana de indecisão aí, tá? No diário, ele fez um movimento legalzinho aqui mais ou menos, né? Ele esticou, retornou na média, pode ser que ele continue caindo. Eu só não apertei o gatilho aqui, fazendo uma analogia aí com o sniper, né? Porque ele também não deu aquela esticada até mais embaixo da borda. Algumas vezes até eu topo assim entrar, mas como o mercado está muito indeciso, eu segurei um pouco para ter mais clareza, né? Vamos ficar mais sniper aí nesses dias, porque o mercado, né, já mostrou que está bem indeciso. Seguindo aqui, petróleo então na quarta-feira eu falei que estava aparecendo uma cara de rompimento, então conseguimos aí pegar um movimento interessante, hoje mais 1% se a gente for pegar desde quando a gente abriu essa operação aqui, ó, nós já capturamos aí praticamente 4% de alta do petróleo, né? Bem bacana. E estamos com aberto, estamos 5 microlotes, é uma posição grandinha aí no petróleo. A gente já tem que começar a olhar motivo para fechar, pelo menos parcial, né? Pôr um pouco do lucro no bolso. Ele chegou no nível aqui numa clara resistência, confesso que eu só vi isso agora, que isso é uma resistência, né? Que ele funcionou claramente como resistência, a gente vê aqui atrás, vê aqui, né? O nível dos $73 o barril. Mas vamos esperar ele tocar na borda, né? Que é o nosso sinalzinho aí mais importante, ele tocar na borda superior do nosso canal aí. A gente pode pensar em fazer um fechamento parcial dessa operação, talvez esperando ele voltar na média para comprar mais, né? Mas o petróleo está bem interessante, que mesmo em dia tipo que o dólar está mais forte hoje, anteontem, ele está conseguindo subir, né? Então está interessante aí. É ruim para o mundo todo, né? Assim, porque a inflação, está todo mundo com medo de inflação, o preço dos combustíveis e da energia é uma coisa que pesa na inflação, mas a verdade é que o petróleo está para cima aí, né? No semanal, o que a gente vê? A gente conseguiu uma entrada bacaninha aqui, né? Nessa vela que fez esse impulso para cima, e no semanal tá uma cara de continuação dessa tendência, né? O petróleo está caro, mas já teve mais caro, se a gente for ver, né? Tem muito tempo, ele está nas máximas aí desde 2018, né? Mas ó, lá em 2017 ele já teve muito mais alto que isso, né? Enfim, vamos acompanhando aí. No mensal também tá bonitinho para nós o movimento, né? Esticou, veio uma velhinha aqui de indecisão, segurou aqui nesse suporte e pode estar indo embora. Próximo ativo, ouro. Vou aproveitar que a gente está no mensal aqui no ouro, já fazer uma análise mensal no ouro. Ó. Tá em cima da média de 20, está segurando. A tendência ainda é de alta, tá? No ouro, então tem que tomar cuidado porque a gente está vendido no ouro, tá? No semanal, fechando aí com uma velhinha, uma leve queda, né? Assim,
mas é uma queda legal para a gente aí, abaixo da média de 20, o canal apontando para baixo, e no diário, hoje fechou com uma leve alta, mas ontem teve uma queda significativa aí de 1,4%. Hoje os compradores tentaram levar o preço lá com uma alta acima de 0,5%, mas no final do dia os vendedores reapareceram aí, pressionando um pouco o ouro, e o ouro a gente está aí com 47 dólares de lucro. Eu abri mais uma posição na quarta-feira, né, essa semana, fiz mais uma vendinha aqui, então foi uma bela venda, só essa venda aqui, ó, se a gente for pegar, né, de onde que a gente vendeu até exatamente onde está o preço, 1% de queda, e desde onde a gente entrou, que foi lá que eu falei que está fazendo aniversário de um mês essa posição, nós estamos falando de uma queda, um mês e 8 dias, 2% de queda aí no ouro, e vamos seguir monitorando. Ele dando uma esticada e tocando aqui embaixo, a gente pode vender um microlote e carregar só o outro, tá certo? Prata caiu hoje, também tá bem sofrendo aí, mas está num nível um pouco que está segurando o preço, um suporte, está nessa região aqui que segurou bastante o preço aqui atrás. No mensal também está parecido com o ouro, né? Ele veio, esticou, está aqui de lado, pode estar só esperando aparecer bastante vendedor para dar mais uma porrada para cima, né? O mercado tem dessas coisas, pode estar numa fase de acumulação, que a gente fala, os big players fazendo uma acumulação para dar mais uma pernada de alta, né? Mas nós estamos fora e vamos só olhar. Bitcoin que hoje também a mão coçou para poder vender, tá? É difícil, que ele estava muito longe da média. A gente acordou hoje com mais uma vez a China banindo o Bitcoin, né? Já foi umas 2 ou 3 vezes, mas dessa vez eles pegaram mais pesado, falaram que qualquer trading de qualquer criptomoeda lá na China vai ser crime, banindo a mineração também de moedas. Então, e a China, quer queira quer não, é um mercado importante dos criptoativos, né? Bitcoin sofreu, hoje chegou a cair, se não me engano, quase uns 10% ao longo do dia, lá 9 e tanto. No final do dia apareceram compradores. Não vendi porque estava muito longe da média, né? Dentro da estratégia do Snipe poderia ser um pouco, ainda acho que tá bearish, né? Tá viés de baixa, no diário está abaixo da média, no semanal ele fechou abaixo da média, apesar de ainda estar perto da média de 20, dá um certo alento, ficou dentro da caixinha que eu desenhei, né, essa semana aí, próximos dias aí de briga boa aí no Bitcoin, tá? De certa forma é até positivo ele fechar o dia com 4% depois de ter caído 10%, se a gente olha no gráfico aqui de 1 hora, talvez seja o momento de vender aqui, né, ele, ó, esticou, retraiu, poderia ser o momento de vender. Deixa eu ver se na XTB daria para vender Bitcoin agora, como é que fica? Os outros mercados já estão fechados, né? Deixa eu ver o Bitcoin aqui, se ele aceitaria uma ordem, ou se fica fechado. Não, tá vendo? Ficaria uma ordem pendente, isso é complicado também. Aí pode ter um gap aí de agora para quando abrir, depois do final de semana. Então, vamos ficar fora do Bitcoin aí. Talvez seria um bom momento de venda aqui, mas vamos ficar fora, porque está muito longe da média, a estratégia do Sniper não usa gráfico de 1 hora, né? Vamos lá, Bolsa Americana. Bolsa Americana, depois da segunda-feira lá sangrenta, terça-feira mais ou menos, quarta e quinta subiu bem. Hoje operou grande parte do dia em queda e no final do dia apareceram os compradores aí, né? Então, dando um certo alívio. O que a gente teve no mercado hoje? O tal da Evergrande lá, né? Que ainda é o medo, né, de contágio da Evergrande, dela quebrar e pegar o sistema financeiro inteiro. Hoje voltou a ter esse medo um pouco, aí depois ficaram mais tranquilo ao longo do dia, enfim, a gente ainda vai ter, essa novela ainda não chegou no fim, né? Vamos ver quando que ela acaba. Mas para nós, do Sniper aqui, poderia se precisar procurar uma venda, ó, né? Tocou aqui, voltou, só que para o Sniper ele não pode vender ainda, porque aí tá a média de 50... O preço no semanal ainda está acima da média de 20, tá? Não tem nada a ver com média de 50 não. Semanal, que eu queria dizer, está acima da média de 20, então não dá pra gente fazer nada. Falta de confluência entre os gráficos aí, vamos ver. Mas está assim, tá meio que pedindo uma venda aqui, dependendo, né? Olha só, olha que confluência de níveis aqui, né? Nós estamos falando dessa linha de tendência, a média de 20, mais essa vela aqui, que se o preço vier abaixo dela, confirma uma reversão, tá?
Aí barata voa, como diz o outro. Bolsa alemã também pedindo uma vendinha aqui. Eu só não vendi, brincando, né? Porque no semanal ele está acima da média de 20. Então no semanal também está meio assim, uma vela que mostrou claramente que esse é um suporte importante, né? Apareceu muito comprador e está num nível também bem lateralizado, praticamente o mesmo nível desde abril desse ano, né? Subiu um pouquinho, caiu e tal. Mas no diário, pela estratégia do Sniper, aqui já daria uma venda, né? Esticou, tocou aqui embaixo, voltou na média e ele pode estar preparando uma pernada de baixa aí. Mas como no semanal ele ainda está acima da média de 20, não entrei e vamos aguardar. Eu fico bem receoso de entrar vendido bolso também nesse cenário de juros zero, né? É bem complicado. Mas enfim, vamos ver o que acontece aí semana que vem. Bolsa brasileira, vamos olhar aqui o Ibov, né, também no semanal aí, parecendo, querendo ter uma velhinha de reversão aí. Vamos olhar pelo índice futuro agora, parecido, né, mesma coisa, mas ainda sem reversão. Se a gente olhar no diário, hoje também abriu com um gap de baixa, recuperou um pouco ao longo do dia e fechou nessa baixa aí de 0,4 o futuro e 0,7 o mercado spot, né? A gente vê essa quedinha aí, então tá aí nessa indecisão aí. O índice do small cap caiu menos, o que é relativamente positivo, tem um pouco tem relação, igual eu falei das criptomoedas, né, na quarta-feira, que quando as altcoins, né, as moedas que não são Bitcoin estão subindo em relação ao Bitcoin, geralmente mostram um apetite a risco. E quando aqui o small cai menos do que o Ibov, né, ou sobe mais que o Ibov, mostra um forte apetite, né, que são empresas com menos liquidez, com menos volume e tal, são mais arriscadas. E hoje ele caiu menos, né, caiu só, digamos assim, 0,23. Deixa eu colocar meu ar para swingar, que eu estou ficando com um pouquinho de calor. Mas assim, para confirmar talvez uma reversão de tendência, eu já fiz esse desenho aqui, né? Tem que passar essa linha amarela aqui, aí vai dar alguma tranquilidade de que talvez esse aqui seja um fundo momentâneo, né? No semanal a gente vê o Small aí fez uma velhinha verde bacana, fechando a semana com 1,28 de alta. O Ibov, quer queira quer não, também é uma vela verde, né? Ainda uma forte queda, mas interessante, ele foi de uma borda até a outra, né? Então pelo menos a borda aqui do canal segurou e tem esse suporte também que segurou. Eu acho que esse é um nível aqui que vai ser bem difícil do Ibovespa para romper, tá? Mas se romper também, aí ele vai lá no 100 mil, né? Tipo aqui, que é o 100 mil. Aí é 100 mil, que aí já é um nível aqui, né, que ó, 100 mil ele pega, já é ali aquela resistência, esse suporte, isso tudo aqui está dentro dos 100 mil, né, se perder ali, aí é aqui o próximo. Aí é aqui o próximo, tranquilamente, né, mas esperamos que não venha aqui. Próximo ativo, dólar versus real, dólar é um que a gente está comprado, né, hoje também a semana fechou na leve alta aí, ainda também não está assim subindo, né? Tá bem preso. Eu fiz esse desenho aqui desse triângulo e falei desses movimentos possíveis. Hoje, no final das contas, ele foi para cima desse triângulo, né? E fechou acima, voltou para cima dessa tendência de alta aí, de uma linha de tendência de alta que, né, mais antiga aqui. Que a gente consegue ver até no semanal, né? E voltando para isso aqui seria uma cunha de alta, de certa forma, né? Numa visão mais longa, o dólar voltando lá para dentro, o que é relativamente preocupante. Dólar subindo, pode acelerar a inflação aqui no Brasil, que já não está baixa, né? Hoje veio o IPCA 15 pesado também, um pouco acima das expectativas, para variar, né? A gente está tendo só surpresa negativa aí nos últimos 2-3 meses aqui no Brasil. E é isso, está para cima, nós estamos comprados, vamos permanecer por enquanto até segunda ordem. 23 dólares de lucro aí, nós estamos pagando, nosso lucro bruto está 34 dólares e hoje está com
só 23 de lucro líquido, porque nós estamos já pagando uns $10 de swap aí, de ficar carregando essa posição por tanto tempo, né? Aqui, ó, a gente pode usar essa ferramenta aqui e a gente vê que nós estamos carregando essa posição, vai fazer 30 dias, né? Então, um swap aí, numa posição, é como se a gente estivesse aqui, ó, quer ver? Legal, a gente consegue fazer isso aqui, ó. Nós estamos com $2.000, né, e pagando até o momento $10 de swap, né? Vamos lá, $10 dividido por 2.000. Então nós estamos pagando 0,5% até o momento por um mês, tá? Próximo do que a Selic está chegando, né? Selic está chegando, está um pouco abaixo disso ainda, mas enfim, é normal esse swap, né? Não pode ficar muito tempo o preço de lado, que aí não faz sentido, mas se andar, a gente compensa esse swap aí tranquilamente com o nosso retorno, né? Um pouquinho que o preço anda, o nosso lucro já melhora bem. Certo? Então, eu acho que por hoje é isso. Vamos ver se tem mais algo aqui destacar. O yield de 10 anos subiu hoje mais um pouco, fechando a semana aí com uma alta de 6%. Né? Depois da reunião de quarta-feira do Fed, que foi um pouco mais rock do que o esperado, né? A gente pode até rever, agora que ele esticou, tocou lá em cima, talvez uma volta aqui nesse nível aqui, pode ser esperado, digamos assim, né? Antes dele continuar subindo, né? Então eu acho que agora a gente está vendo uma certa tendência de alta, né? Média apontando para cima, ele acima da média de 20 no diário, acima da média de 20 no semanal. Então pode ser que ele faça uma retração aqui antes de continuar subindo, mas parece que finalmente a tendência de alta desses yields aí está vindo, né? Para o bem dos gestores multimercado aqui no Brasil, eu acompanho bastante os fundos de gestão, os gestores, né, aqui que eles falam, tá, os multimercados. Tem muito gestor brasileiro tomado nesse juro americano que a gente fala, né, acreditando na alta desse juro aqui. Então esses movimentos de ontem e de hoje aí foi bom para esses multimercados nossos aqui do Brasil, tá certo? De um modo geral, né? Tem posições divergentes disso, mas tem bastante gente tomado nisso aí. Eu vou trazer um bônus aqui, que eu não devia não, que não é do Sniper, tá? Mas eu tô de olho nesse ETF, que é um ETF de crédito de carbono. Tem fundo dele na XP, que você consegue entrar, se não me engano, com R$100. Eu tentei entrar nele, eu pensei em entrar nele aqui, não entrei, hoje ele subiu e deu uma porrada de 4,6, muito volátil. O Sniper teria que esperar ele voltar, né, para a média aqui, para comprar, mas é algo que vale a pena ficar de olho, tá? Que nem eu falei, dá para aqui do Brasil acessar isso via XP, vale ficar de olho, é um negócio que tem tudo a ver com o movimento ESG, que é o movimento, né, de preocupação com o meio ambiente, através dos investimentos. E olha só, se a gente olha no mensal esse bichinho, tá tipo Bitcoin, né? Desde setembro de 2020 agora até setembro, nós estamos falando 100% de alta em um ano. E não está mostrando perder força não. Agora ele deve ter um novo patamar, lateralizar um pouco aqui. Então é algo para ficar de olho. Fica esse bônus aí para você que chegou até o final do vídeo. Se você chegou até o final do vídeo, viu esse bônus, viu o carbono, comenta aqui embaixo assim, viu o bônus? Então obrigado pela dica, alguma coisa assim pra gente saber que você assistiu até o final, tá certo? No mais é isso, bom final de semana, como sempre agradeço a sua companhia, muito bom ter você assistindo nossos vídeos, você ajudando, curtindo como sempre, compartilhando, manda para um amigo seu trader que não nos conhece ainda, nosso trabalho, que você sabe que é diferenciado, que a gente não vende sonhos, né? É mostrando todas as operações, transparência, a vida como ela é de verdade, sem porte de mentira, né? Enfim. É isso aí. Um forte abraço para você, até o próximo vídeo.